bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa saudação vem sempre porque você chega a todo momento do seu dia através da nossa TV Passo Fundo, nos canais da Coprel, também na NET 26526, YouTube, Instagram, Facebook e também o app próprio da TV. Hoje eu estou com Silvia Dalauba e a gente vai falar sobre, vamos colocar o tema ali, consultoria em gestão de pessoas. Muito importante, as pessoas estão adoecendo se não estão empregando todas as técnicas e levando esses profissionais para tratar dos ambientes empresariais. Eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Silvia Dalauba, a gente falou no outro programa, tem muito o que conversar ainda sobre a geração Z, sobre as diferenças de idades, os embates dentro das empresas que não sabem mesclar esses profissionais. E hoje a gente vai falar da consultoria, um ligado no outro. Tudo bem, Lívia? Tudo eu bem. Eu quero dizer que tu estás muito elegante hoje. Estamos de Carmen Steffens aqui sempre, mostrando todas essas posições. Esse blazer, tu tá muito chique, Lívia. Obrigada. Parabéns. E você, nem vou falar, está Snake Girl. Tava com saudade. Sim, muita saudade. Essa problemática de pessoas está adoecendo as empresas. É assim, ó, a gestão de pessoas, né? Eu faço a consultoria em gestão de pessoas. Exato. Aí a gente fala, consultoria em gestão de pessoas, ela é macro, né? A gestão de pessoas não tem nenhum conceito específico. Por quê? Gestão de pessoas é pessoas, é cuidar de pessoas. E pessoas dentro de uma empresa é todo o contexto, né? Então, você vai olhar uma padaria. Na padaria você tem o atendente, tem o padeiro, você tem a pessoa que faz a higienização, mas você precisa de alguém que contrata essas pessoas, você precisa de alguém que treine essas pessoas, você precisa de alguém que administre. Então, fazer todo o contexto é gerir pessoas, né? Então, o slide, ele traz essa clareza, mais engajamento, menos rotatividade. Então, a solução está na gestão de pessoas. Quando a gente fala em gerir pessoas, gestão de pessoas, dentro do contexto organizacional, a gente precisa entender em gestão financeira também. Porque quanto mais a gente faz gestão de pessoas dentro de organização, a gente entende em resultado financeiro. Porque as pessoas, dentro de uma gestão de pessoas bem gerida, organizada, bem feita, são as pessoas que trazem resultados. Concorda? Sim, e na primeira lâmina tu traz esse dado ali. Da Gallup, né? Isso. Acho que dá para a gente colocar de novo esse dado. Empresas com colaboradores altamente engajados apresentam lucratividade, não é pouca e não é simbólica. 21%. 21% superior em comparação com aquelas com baixo engajamento, segundo o estudo da Gallup. Então, as empresas elas precisam entender que fortalecer esse entendimento que a gestão de pessoas tem dentro do seu quadro corporativo é algo, né? Se tu conseguir 5%, já é um grande diferencial. Agora imagina você conseguir 21%. E você, como faz essas consultorias todos os dias na tua vida, mais ainda como professora também, no curso de... Eu atendo os tecnólogos, né, em gestão de recursos humanos, gestão comercial, logística, e eu trago muito essa leitura para eles. Na instituição? Na Anhanguera. Na Anhanguera. Isso. Então, vocês também podem encontrar a nossa professora e consultora. Meus queridos lá. Você não acha que é muito peso, tudo isso aí, só para um gerente? Porque a pessoa pensa assim, eu tenho esses colaboradores, eu coloco um gerente, pronto. Por isso que eu acho que tem que ter a consultoria, ou não. Porque só o gerente, ele vai fazer a gestão do funcionário da limpeza, como tu falou, do cara do balcão, do caixa, quem faz a cobrança ali, tal. Mas
Essa questão de ver se o colaborador está bem ou não, se ele está na atividade certa, faz parte do trabalho dele. Mas eu acho que quem vem de fora enxerga melhor. Acontece que às vezes você não tem o tempo disponível para fazer essa atividade e às vezes você não está com o olhar preparado para essa atividade também. Todo dia uma correria? Na Às padaria vezes- todo dia correria. Isso, às vezes você não tem as ferramentas e às vezes você não consegue saber utilizar da maneira com que a gente que trabalha diretamente e estuda, né, como fazer o uso dessas ferramentas para poder aplicar e obter os melhores resultados. As manobras, né, que vocês têm essa expertise. Isso. Então, o que a gente faz da área de gestão de pessoas para trabalhar o desenvolvimento humano, enfim, a gente utiliza o nosso tempo para trabalhar da melhor forma esses processos, efetivar processos dentro da empresa, né, enxergar às vezes gargalos, funis que estão travando processos dentro da empresa para auxiliar os gestores, os empresários e otimizar esses processos para que o empresário também obtenha mais, digamos, não tenha perdas, né? E os seus resultados sejam melhores também. Porque acontece esse crescimento. O que acontece às vezes? Muita rotatividade. Tu tem uma outra lâmina ali que aponta isso. Acho que Isso, vamos dizer assim, aqui talvez cenário ali, ó, saída frequente de funcionários, né? No segundo item ali, ó. 1/3 das empresas tem mais saída de funcionários que a média. 1/3 das empresas é uma rotatividade muito alta. Mas E crescente isso. A gente sabe, né, Lívia, que não tem esse dado nesse slide, mas a gente sabe que uma rotatividade alta se deve, num primeiro momento, a uma seleção, a uma contratação feita de uma maneira talvez não correta, assertiva, né? Então, a seleção é o primeiro passo para uma rotatividade diminuir de percentual, para não ter um turnover tão alto quanto ele se encontra dentro de uma empresa. A seleção feita sempre com auxílio, eu acho melhor. Processo. Porque só o dono da empresa, digamos uma empresa menor, o dono vai fazer a seleção. Mas assim, vai pela cara, pelo currículo. Eu tenho um respeito tão grande por um gestor, por um dono, que eu digo sempre assim, ó, eu posso ter toda a descrição do cargo, eu posso fazer toda a entrevista, aplicar um teste de perfil, né, fazer todo esse processo e tal, mas eu digo assim, ó, a gente sempre precisa entender que aquela vaga, a gente tem que entender que com quem que aquela pessoa vai trabalhar, né? E para o quê? Tu tem que entender, sempre fazer essa ligação. E esse gestor, ele sempre tem que dar o briefing, ok, sabe? Esse gestor tem que sempre ter esse cuidado de o gestor dar o briefing da vaga. O papel do gestor está naquela lâmina e a gente já volta para falar sobre essa direção. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos ao segundo bloco hoje falando sobre consultoria em gestão de pessoas. A gente concluiu o primeiro bloco falando sobre a problemática de sim ou não. Tu falou sobre a parte positiva de ter uma direção participando na hora da seleção. E o que a gente pode falar? Que é importantíssimo. Que nem eu disse que eu respeito muito o gestor participar. Acho muito importante a visão dele. Para ele enxergar, porque, né? Não só terceirizar. Não, porque ele tem o briefing do gestor, o briefing do dono, assim, é muito importante, porque ele conhece o negócio, ele sente na pele. Então, assim, ó, eu super apoio ele dar o briefing dele na contratação. Por isso os empresários gostam tanto de ti, porque tu puxa eles a fazer o trabalho junto, porque é de mãos dadas, do olhar. A gente caminha junto. Então, essa é a importância de fazer um processo juntos, né? Próximo material embasador? Isso ali, ó. Problemas comuns sem uma gestão eficiente, né, sem uma gestão engajada, a rotatividade elevada, né, a perda constante de talentos, eles vão para a concorrência, tu acaba, na hora. O que acontece? As empresas reclamam, eles fogem, eles vão, as empresas, se elas não estão alinhadas com uma gestão que está alinhada nessa construção, na gestão de pessoas, você acaba sendo um laboratório para as outras. Tu treina as pessoas, tu treina os talentos e eles, fogem, vão para o concorrente. Então, isso é uma queixa muito significativa que a gente ouve. E é uma dor, né, dos empresários perderem os talentos. Então, o que a gente precisa fazer? Não necessariamente a remuneração é uma retenção de talentos. Não é mais, pelo que a gente viu na geração Z. Não estou feliz, estou ganhando um monte, mas não estou feliz, não tenho a minha saúde mental, estou indo embora. Quero mais pé no chão e menos salto alto, como tu falou. Você lembra, a gente falou no outro programa da geração Z, sim, a saúde mental, quanto é importante. Então, vários programas a gente pode fazer dentro de treinamentos dentro da empresa, mas não são aqueles treinamentos engessados em que as pessoas ficam em formato de sala de aula. Não, são treinamentos que as pessoas participam, que elas adotam uma questão de participação proativa, sabe? Tem um momento de fala. Tem momento de fala, tem momento de brincar, de participar. Então não é mais aquela questão de formal como era uma vez, né? Então se torna uma coisa muito mais de criação, de protagonismo. Ali também você fala na baixa rotatividade, naquela lâmina, fala sobre os líderes despreparados e o clima tóxico. Meu Deus, forte isso. A liderança despreparada, às vezes são aquelas pessoas, né, que colocam ela sem um devido preparo, que é como eu sempre digo, tu puxou a fala dos meus alunos, né? Eu sempre digo assim, pessoal, eu digo, quando o Joãozinho, ele é convidado a ser um gerente, o Joãozinho não chega e dizem, Joãozinho, vem cá que a gente vai te dar o cargo de gerente, agora a gente vai te treinar para ser o gerente. Não. O Joãozinho, quando ele é convidado a ser gerente, ele já entrega o que o gerente precisa fazer. Né? E tem que sair fazendo. Ele já entrega. Então, na mesma semana. As pessoas precisam entender, principalmente, isso é bom que os Gen Z escutem, a pessoa, quando ela é convidada a ser gerente, assumir um cargo, ela já entrega aquilo que o gerente precisa fazer. Ela não vai ser, ela já está entregando, claro que ela vai ser preparada além, né, daquilo. Mas então, o que acontece? Às vezes acontece de serem colocadas pessoas que não têm essa evolução, que não têm essa visão. Então elas não conseguem entregar. E aí
surgem N problemas. Por quê? Porque os pares desse líder, os seus liderados, encontram N barreiras. Não conseguem entregar resultados também. Não sai do chão. Isso. E o próximo material, eu sei que tu hoje preparou tudo para a gente ir na veia desta, infelizmente, e dessa questão de adoecimento de empresas, baixo rendimento, alta rotatividade. Então, o que a gente vai falar sobre a consultoria em gestão de pessoas agora? O que é? O que consiste? Bom, a gente temos soluções personalizadas, que implementação de estratégias para as empresas de acordo com o desenho estrutural de cada empresa. Aquele olhar não profundo. tem como ser diferente disso. Tá? Vocês mergulham em cada empresa que vão, né? Sim, eu tenho parceiros, eu tenho braços fora daqui, porque não tem como ser diferente, né? A gente se alinha e se junta para atender as empresas, e cada empresa é um desenho. A gente entende as estratégias, necessidades, né? Faz uma análise, que nem diz ali, análise especializada, um serviço estratégico, executado por especialidade, né? Para avaliar o ambiente interno. A gente avalia o externo também. Por quê? Porque o ambiente externo ele traz muitas informações para a gente adequar a parte interna. E o que valia na consultoria há 10 anos, 8 anos atrás, hoje já está remodelado. Tudo. O desenho, ele é a todo momento. E o estudo continua. A gente tem que estar todo momento estudando para entender o cenário, porque ele muda. Ele muda. E a tecnologia entrando a 1000, né? A gente precisa estar acompanhando. Então, é isso aí. Entender as estratégias, entender as necessidades, sempre com muito respeito pela cultura da empresa, sabe? Alinhado aos valores da empresa e podendo sempre agregar para que o grupo interno, ele se fortaleça e se desenvolva. Para quê? Eu sempre também digo isso, para que os resultados, eles sempre se construam, né? E cresçam. Porque é isso que as empresas existem, né? Para gerar resultados. Antes de doer no bolso, vamos preparar todo o campo, como a gente diz. Próximo material. Não é? Isso. Antes de doer no bolso. Próxima lâmina, Bertocchi. Benefícios mensuráveis, a gente seguindo as orientações da consultoria. Não adianta chamar uma consultoria também e não querer melhorar, não é? É isso aí. Então, a queda na taxa de turnover, né? Então, o que se espera? Quando nos chamam, né, para uma consultoria, se espera que diminua o turnover, gerando economia em recrutamento e treinamento, né? E é isso que acontece, a diminuição. Por quê? Porque quando as pessoas encontram esse espaço para poderem serem escutadas, para poderem serem desenvolvidas, se cria esse ambiente mais harmônico e de desenvolvimento, né, das suas competências, e elas podem então se desenvolver. Então, nesse cenário, o que acontece? É viável para quê? Para que diminua o turnover. E que a gente mantenha aqueles potenciais para gerar o lucro que todo mundo está sempre correndo atrás. Sim. Voltamos para o terceiro bloco que promete. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A
A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco é aquele que eu chamo a Silvia da Lauba e eu digo, meu Deus, e agora na gestão de pessoas, com essa pluralidade de pensamentos, gerações, todo mundo tem que conseguir engajar essas pessoas na empresa para não ter alta rotatividade. Temos já uma lâmina aí para nos salvar Sim. na vida. A gente precisa de transformações reais. Mas proporcionar um ambiente saudável. Pois é, a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas. Pessoas, e que está dado isso. São pessoas, são seres que têm sentimentos, emoções, e daí a gente fala muito em métricas, né, que nem ali métricas claras, resultados, enfim, mas são pessoas. Então, por mais que a gente fale de todas desses processos, enfim, a gestão de pessoas, ela nunca esquece que, em primeiro lugar, vão vir as pessoas, né, Lívia? E, então, o ambiente saudável, espaços de trabalho que promovem bem-estar e produtividade máxima. Essa produtividade máxima, ela é alinhada ao ambiente saudável. Começando lá no líder. Isso, vamos cuidar desse ambiente, vamos proporcionar aquela escuta que tu falou, vamos alinhar esse espaço de escuta, de fala, né, de clareza, de transparência. Também, não só lá quando já o bote já está furado. Lembra da primeira slide de engajamento de 21%? Começa nisso. As equipes qualificadas, profissionais comprometidos e constantemente desenvolvidos, eles precisam de constante gatilhos motivacionais, que é feedback, né? Aquele feedback constante, mas não é aquele feedback que tu faz por obrigação, que tu faz porque tu precisa cumprir metas de feedback. Não, é aquele feedback que tu faz porque tu acredita que a pessoa é merecedora. E a pessoa pensa no feedback e acha que é sempre só quando tem apontamento, só quando é negativo, tem que ter os dois, né? Sim, o feedback é importante nas duas vias. O feedback, ele é importante, mas ele é mais do que isso, ele precisa ser sincero. Mesmo o feedback negativo, como o feedback positivo, ele tem que ser sincero. No geral. No geral. Apontamentos. Isso, transparência. Transparência. A pessoa tem que ter uma linha transparente, porque senão você perde a confiança na relação. Tá? O lado bom, em contraponto à nossa geração, é que era só tomar lá da cá. Hoje tem esse momento ainda de procurar um lugar melhor para trabalhar. Nossa geração era tomar lá da cá. Toma lá da cá, e muito pronto. Assertiva demais até, né? Então a gente tinha essa a nossa geração foi muito resiliente nesse sentido. E hoje a gente precisa ter um pouco mais de maleabilidade com esse público. Tá? O terceiro item que a gente vê são as métricas, os indicadores são precisos então para a gestão ser eficiente com esses talentos e para ter os melhores resultados. Tá? Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter. A consultoria tratando dos probleminhas internos. Mas aí, Lívia, ali voltando, lembra que a gente estava falando da padaria, né? Uhum. Então, a gente precisa ter toda essa questão da padaria para ter todas as pessoas qualificadas para cada setor. Tá? E tem que ter alguém que saiba qual uniforme, né? Vamos ver aonde comprar, que cor fazer, e qual que vai ser a logo, quem que vai ser o marketing. Então tem pessoa para todos os lados. Aí você faz, né, uma questão de envolvimento gigantesco. E eu te pergunto, o que faz uma outra pessoa sair de casa
e escolher entre duas padarias, né? Tem duas padarias. Você escolher entre a A e entre a B. Não vou fazer o cabelo onde me tratam mal uma vez, eu já não vou mais. Então. Tem que ter uma organização, aquela coisa que tu vê assim, não te olharam, tu tá sentada lá horas, não disseram se tu vai arrumar o cabelo ou não vai. Na padaria, vão me atender ou não vão me atender? Onde é que eu tenho que ir, né? O ambiente conta. Aí é isso aí que a gestão de pessoas faz e incentiva nos ambientes, constrói esses processos que alinham a comunicação, que alinham os processos, tá? Que faz com que uma pessoa saia de casa, no caso da padaria, e escolha entre A ou B, ir neste local. Por quê? Porque tem um ambiente agradável, um ambiente onde tem pessoas preparadas, onde enxerga que os processos são claros, onde ela é atendida, onde ela é acolhida, onde ela vê que tem os produtos, onde ela consegue ir e vir, entende? E isso é tudo feito nessa questão de gestão de pessoas. E isso faz com que uma pessoa escolha entre A ou B. E a conclusão da nossa fala, senhora consultora, que vai olhar tudo que a gente precisa dentro da empresa. Eu amo gestão de pessoas, amo o que eu faço e eu sou mega defensora disso tudo, né, que eu falei. Porque funciona, tem os dados. Funciona e a gente precisa investir em pessoas, em processos que envolvam pessoas. E esse investimento que nem desinvestir no futuro, porque o investimento que tu faz agora é futuro. A gente vê muito essa questão de um treinamento motivacional ou a gente faz aquele treinamento pontual, mas ele é pontual, né, Lívia? Então, eu te digo assim, a consultoria para a gestão de pessoas é igual uma plantinha, a gente precisa ir fazendo, ir regando, para que ela cresça, crie raízes, se fortaleça e dê frutos. E com certeza ela rende muitos frutos. Sem dúvida, porque eu conheço as empresas que essa nossa especialista trabalha e eles buscam, e você sempre também engajado com os outros empresários em outras cidades também. Até o próximo, então? Até! Até mais, pessoal! Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar.